Acha que devo visitar esse lugar? A cidade é muito pequena. Só fico 2 semanas no leste da Europa. Acredite, Dr. Matos, se ficasse apenas um dia, esta é a terra natal de muita gente famosa. É mesmo? E no fim da rua principal tem uma casa com um telhado vermelho e um grande e belíssimo jardim. Não há nada parecido no mundo inteiro. Famosa cidade natal do meu avô, do meu pai e minha. 3 gerações de Obenizes. Pelo menos é muito famosa para nós. Bom, farei o possível para visitá-la. Preciso ir andando. E você se cuide, hein? Não se preocupe com um velho como eu. Vocês médicos deixaram meu coração em forma para eu viver até 100 anos. E além do mais, eu vou ser avô em pouco tempo. Não é de brinca? Bom, daqui a umas 2 semanas, papai. Está vendo como os filhos são importantes para o povo europeu, Dr. Matos? É verdade. Todo mundo sabe que temos que ir embora uma hora. Mas quando se pode ver os filhos, os netos e às vezes até os bisnetos, aí a vida fica perfeita. Não é verdade, doutor? Eu entendo perfeitamente. Hospital Adventista. Só recentemente eu pude entender completamente as alegrias de ser avô. Ficamos todos contentes quando William Fagal III nasceu em New England. E é claro que era o bebê mais lindo de todos. Falando sério, entendo perfeitamente como Ailton se sente na história que mostraremos hoje. A expectativa é uma coisa. No entanto, a realidade às vezes é bem diferente. Como diz a Bíblia, você colhe o que planta. Ailton e sua família estão prestes a aprender isso. Aprovação. Versão brasileira Áudio News Rio. Dr. Matos. Pedro, parece precisar mais de um médico do que sua esposa. Como ela está, doutor? Faz horas que nós chegamos aqui. Débora está bem. Fique tranquilo. Essas coisas não podem ser apressadas. Papai queria vir, mas eu achei que o nervosismo poderia acabar fazendo muito mal. Fez bem. Pode ligar para ele de vez em quando para dar notícias. Ele pode estar mais ansioso que você. Até mais. Doutora Sheila, doutor Nelson. Obstetrícia imediatamente. Doutora Sheila, doutor O que houve? Nelson. Por que chamaram tantos médicos? Fique tranquilo. Sua esposa não é a única parturiente. Eu vou verificar. Aqui é o Dr. Matos. Quero saber da senhora Obeniz, por favor. Não está em trabalho de parto? Muito bem. Obrigado. A enfermeira disse que não viverá muito tempo. Mal consegue respirar. Eles queriam tanto esse bebê. Sabe se tem algum histórico de má formação em algum lado da família? Não que eles saibam. Pedro disse que ele e a Débora fizeram uso de drogas por um período. E que drogas usavam? De acordo com o Pedro, eles usavam maconha e, algumas vezes, LSD também. Mas pararam há 6 meses. Significa que o feto ficou exposto nos 3 primeiros meses, o período mais crítico do desenvolvimento. E os efeitos ainda são um pouco difíceis de avaliar. Lembra daquele estudo sobre usuários de LSD que mostrou um aumento de 18 vezes na taxa de defeitos congênitos comparado ao resto da população? E eu me pergunto quantos mais Pedros e Déboras terão de passar pelo mesmo sofrimento até descobrirmos com certeza.
Claro que o próximo bebê deles pode ser normal. Ele não vai em frente, Pedro. Como assim? Não vai em frente? O cérebro, o coração e os pulmões não desenvolveram totalmente. Ele não viverá muito tempo. Não, eu não entendo. Você e seus equipamentos não podem fazer alguma coisa por ele? O que vão fazer? Deixá-lo morrer? Se pudéssemos fazer alguma coisa, acredite, faríamos. Eu posso vê-lo? Uhum. Aguente, meu amor. Dr. Matos, por que isso foi acontecer com o Pedro e eu? Débora, todo ano nascem alguns bebês como o seu. Foi porque eu usei drogas, não foi? Bom, não podemos afirmar. Às vezes isso acontece com pais perfeitamente normais. A ciência ainda não pode responder todas as perguntas. Certas drogas, como o LSD, são suspeitas. Pesquisas são feitas todo momento para tentar responder isso. O nosso bebezinho. Ailton, entre. Esse é o Sr. Obenis, pai do Pedro. Doutora Williams, que cuidou da Débora. Doutora Williams, foi culpa daquela garota, não foi? Usava drogas. Eu avisei meu filho para ter cuidado, para não casar com uma garota inútil e sem paradeiro fixo. Olha, ela não presta. Olha, Ailton, não sabemos ao certo o motivo. Foram aquelas drogas, eu sei. Talvez tenha sido, talvez não. Olha, às vezes casos de rubéola durante as primeiras semanas de gravidez podem causar esse mesmo problema. Ailton, a Débora já sofreu muito. E ela é uma boa moça, ainda que tenha perdido a cabeça por uns tempos. Precisa muito da sua compreensão. Não, eu não vou compreender nunca. Uma coisa dessas acontecer em minha família. Obrigado pela carona, pastor. Eu vou ficar bem. Eu ajudo a subir. Obrigado. É muito gentil. Sei que deve estar decepcionado, Sr. Obenis. Joel está preocupado com seu coração. Vai descansar, não vai? O que um velho como eu faz além de descansar? Dormir e descansar. Descansar e dormir. Quando se está acordado, há esperança. E não existe mais esperança. Existe, sim. O amanhã sempre vem. Pedro, eu andei pensando. Está se sentindo bem? Uhum. Mas não parece. Olha, andei pensando muito nesses últimos dias, Pedro. É compreensível. Não, assim você só torna mais difícil dizer o que eu andei pensando. O que pode ser tão grave?
Eu quero o divórcio. O quê? Não é justo. Você quer ser pai, o papá quer ser avô. E talvez isso nunca aconteça comigo ao seu lado. Débora, que é isso? A culpa é minha. Foram as drogas que eu sempre usei. Para! O Dr. Matos não pode afirmar isso. Além do mais, eu faço parte desse passado. Sabia, mas você me tirou dessa. Eu te tirei dessa. Meu amor, foi por ter me apaixonado por você que eu saí dessa. E eu te trouxe comigo. Só porque eu nasci no velho continente não significa que eu tenho opiniões antigas. Débora, eu te amo. Eu arriscaria qualquer coisa para ter você. Entendeu? Pedro, eu também te amo. Pedro é meu único filho. Minha esposa morreu quando ele era pequeno, ainda na Europa, alguns anos antes de Pedro e eu virmos para a América. Nunca pensou em se casar de novo? Não. Eu tinha meu filho e isso bastava. E meu trabalho. Você e Pedro devem ser muito ligados. Assim, ó. Mas, um ano atrás, ele saiu de casa, talvez por curiosidade. E se envolveu com uns arroaceiros. Foi lá que ele conheceu a Débora. Eu não fui ao casamento. O que é uma pena. A princípio, eu pensei que um pai não poderia querer mais nada além de uma filha amorosa. Mas agora... Sr. Obenes, uma relação bonita como essa não deveria mudar. Se isso ocorrer, o que lhe sobrará? Não foi culpa do Pedro. Talvez ele nunca possa ser pai com ela. Nunca. E pelo que mais vale a pena viver, senão pelos filhos? Não é isso que diz a Bíblia, pastor? Os filhos são como flechas na mão do pai e trazem honra ao avô. Não é isso? Sim, a Bíblia certamente enfatiza a importância dos filhos. Mesmo assim, não é a parte mais importante da vida de alguém. Não é o mais importante, pastor. Um filho. Também um neto. Ter alguém como continuação quando morremos não é o mais importante? Não. Reconhecer Deus como pai e amigo, isso é o mais importante. Isso é o mais importante? Sim. Jesus quer todo o amor e todo o perdão. Isso é o mais importante? Como está, Débora? Oi, Dr. Matos. A doutora disse que se estiver bem, terá alta amanhã. Obrigada. Acho que vai levar um tempo para eu me recuperar por completo. Eu gostaria de poder dizer alguma coisa que ajudasse. Então diga que posso ter mais filhos e que serão saudáveis. Gostaria muito. Os exames não revelaram nada. Ser pai significa tanto para o Pedro.
É como se isso o tornasse digno aos olhos do pai dele. Uhum. Já pensaram em adoção? Já. Mas pro Pedro e o papá não seria igual. O Pedro fala como se não fizesse diferença para ele. Mas continua muito influenciado pelo pai. Não muito diferente de quando o conheci há um ano. Diga, como foi que se conheceram? Foi numa festa, se é que eu posso chamar assim. Eu tinha saído de casa. Meu pai era alcoólatra e a minha mãe tinha ido embora há muito tempo. Enfim, Pedro estava nesta festa e não estávamos muito enturmados. Como um casal de estranhos, acabamos ficando juntos. O Pedro também teve experiências com drogas? Nós chegamos a nos drogar algumas vezes, até... Na verdade, foi o Pedro que viu que eu estava viciada. Ele parou totalmente antes de casarmos. Mas eu ainda sentia falta da droga, então eu usei algumas vezes. Até saber que eu estava grávida. Uhum. Algum problema, Dr. Matos? Não. Eu tenho que sair agora. Pode pedir ao Pedro para me procurar quando chegar? Claro. E lembre-se, vocês ainda têm muito que viver. Não há nada no mundo que os impeça de serem muito felizes. Obrigada. Quer dizer, então, que pode ter sido culpa sua, Pedro? Sim, meu pai. Eu não entendo. Por quê? Ailton, não sabemos ao certo todos os fatos. Os exames nas células de Pedro mostraram que, sem dúvida, a alteração nos padrões dos cromossomos pode ter sido causada pelas drogas. E quer dizer que este dano pode ser definitivo? Não, geralmente é temporário, mas em algumas pessoas suscetíveis, os efeitos genéricos podem durar bastante tempo. Você não pode ser pai. Não queremos arriscar, meu pai. Não até a ciência avançar mais. Desta vez o bebê morreu. Da próxima vez pode ser normal, mas e se for anormal ou deformado e viver? O grande problema, Ailton, é que ninguém sabe tudo que gostaria. É verdade. Não sabemos ao certo quanto tempo a alteração vai durar. Não sabemos ao certo até que ponto o LSD e outras drogas contribuem para as deformidades. Mas existem indicações que as tornam suspeitas e pode ser que o Pedro e a Débora estejam dentro da faixa de alto risco. Flechas na mão do pai. Na mão do avô. Papai, nós vamos adotar um bebê. Não é a mesma coisa. Ailton, seu filho agora precisa de compreensão. Não. Eu não tenho mais filho. Se ele é seu sangue e carne e não o considera mais como filho, por que não pode adotar um neto? Ao meu ver, isso dá no mesmo, né? A Bíblia diz que nós podemos ser filhos adotivos de Deus através de Jesus Cristo. Ele enviou seu filho para morrer por nós. Este foi o preço pago para que nós, que estávamos afastados dele pelo pecado, fôssemos chamados de filhos. Não nascemos filhos, mas nos tornamos filhos quando aceitamos o que Cristo fez por nós. E o que isso tem a ver comigo e Pedro? Simplesmente que ser filho é mais do que um fato biológico. Significa uma maior compreensão e aceitação um do outro como pai e filho. É amar e ser amado que faz toda a diferença. Porque Deus nos torna seus filhos porque nos ama.
Mas o senhor acha que eu posso esquecer como eu fui traído? Ailton, semana que vem eu vou viajar para a sua cidade natal, na Hungria. Vou visitar aquela casinha com telhado vermelho. Lá onde você morou, procurarei os donos e direi: esta é a casa de Ailton Obeniz, onde ele nasceu. Não é mais a minha casa. Agora, esta é a minha casa. Eu sei. Não porque você nasceu aqui, mas porque você a escolheu como sua casa. Vocês falam em enigma. Vocês dois. Finalmente um velho como eu conseguiu entender o enigma. Até mesmo um velho tolo. Obrigada, papá. É o mínimo que posso fazer. Sabe o que eu estava pensando? O que, pai? Minha irmã, lá na Europa, tem uma netinha órfã de uns 2 ou 3 anos. Maria me mandou uma carta há alguns meses. É difícil para ela, está muito velha. Eu acho que ela ficaria muito contente se você e a Lebrinka cuidassem da menina. Papai, é uma grande ideia! Uma menina. Podem me ajudar, por favor? Isso é ótimo. Pedi ao Dr. Matos que visitasse minha família lá e pedisse a ela, e ele me prometeu que faria. O Dr. Matos mal terá tempo de visitar o país com tantas incumbências que o senhor deu. E daí? O que mais precisará ver depois de ver nossa casinha com um lindo telhado vermelho? Eu nasci e cresci em Budapeste. Há tantos anos que nem gosto de lembrar. A vida era simples. Como posso dizer? Tranquila. Os membros da família eram tão unidos, amávamos uns aos outros. Os mais velhos eram respeitados e os mais jovens eram amados. A vida passava devagar. Na escola, os professores eram sempre a autoridade. Não, os alunos não perguntavam, nem davam opiniões sobre os assuntos que deveriam estudar e aprender. Nós dávamos valor a certas coisas antigas, como lealdade, amor, e acreditávamos em Deus. Aí veio a guerra, e as coisas nunca mais foram as mesmas. Minha terra natal se transformou em outro país e durante 10 terríveis meses eu vivia em um campo de concentração. Jamais esquecerei aquela época. Tantos morreram de fome. Todos sofreram muito. Mas chegou o dia da libertação. Fomos soltos e uma nova vida começou. Eu vim para a América e ela tem sido não só um bom país para nós, mas também o nosso novo lar. E quanto ao futuro, será que voltaremos um dia? Haverá outra guerra? Mais campos de concentração? Mais sofrimento? Mais mortes? Se um dia já tiver se perguntado sobre essas coisas, certamente teve a ideia de pegar a sua Bíblia e ver o que Deus tem a dizer sobre esse assunto. E existem versículos ali
muito importantes para mim. Está chegando um tempo, diz a Bíblia, em que não haverá mais mortes, nem sofrimento, nem lágrimas, pois todas estas coisas terão passado. Eu acho que o pastor pode lhe dizer como encontrar esses versículos maravilhosos que nos fazem ter esperança no futuro.